Olá! Hoje o tema da nossa aula será sobre a cultura negra. Nós vamos focar um pouquinho sobre a Lei 10.639, que fala sobre a cultura negra na escola. No dia 9 de janeiro de 2003, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 10.639, uma medida de ação afirmativa que torna obrigatória a inclusão do ensino da história e da cultura afro-brasileira nos currículos de estabelecimentos de ensino público e privado. Essa lei tem como objetivo central a construção de oportunidades iguais para os grupos sociais e étnicos raciais, com um comprovado histórico de exclusão e primam pelo reconhecimento e valorização da história, da cultura e da identidade desses segmentos. Qual foi o contexto histórico-social que proporcionou o surgimento da Lei 10.639? Primeiro que a lei, ela foi aprovada em 2003, né, a Lei 10.639, que torna obrigatório o estudo da cultura africana e afro-brasileira nas escolas de ensino da educação básica, né, escolas públicas e particulares. Ela foi aprovada em 2003, entretanto, é importante a gente considerar que a aprovação dessa lei, ela é fruto de uma luta histórica do movimento. Então, a Lei 10.639, assim como as políticas de ação afirmativa, pensando aí nas cotas raciais, elas vêm como uma resposta, né, desse reconhecimento. Equivocadamente acreditam. É uma lei que é fruto de uma disputa social, de um trabalho de reconhecimento da sociedade para tentar construir, né, uma sociedade diferente dessa que a gente tem hoje. Quais foram e são os impasses existentes para a implementação da mesma? Na minha forma de entender, a maior dificuldade na implementação da lei, na sua efetividade dentro da escola, é exatamente o preconceito, que ainda persiste, né, na cabeça dos diretores, na cabeça dos professores, né, na comunidade escolar como um todo. Essa é o primeiro obstáculo a ser vencido. Do seu ponto de vista, qual seria o ideal para realizar uma proposta pedagógica na qual introduza e desenvolva a cultura negra dentro do currículo escolar? Uma proposta pedagógica, ela deve se pautar, primeiramente, como eu já coloquei, pelo reconhecimento do racismo como um problema que causa prejuízos sérios à nossa comunidade como um todo, né? E uma vez reconhecendo a necessidade de enfrentamento desse problema, inserir a comunidade escolar de forma efetiva, né, na elaboração de propostas que venham a combater, né, as dificuldades que acontecem dentro dessas comunidades. Falando nisso, você lembra se você estudou sobre a cultura negra dentro da escola? Não estudei sobre a cultura negra. Até o ensino médio eu não tive esse tempo. E o único contato que eu tive, superficial, foi na literatura infantil, com a bonequinha preta, né, que inclusive, né, tem uma dona, né, na história. E, né, o que trazia pra gente é tudo muito, né, pejorativo, muito pouco sobre a África, né? A gente estudava muito ligado à escravidão, mas sem aprofundar, né, no conhecimento da África, da cultura.
aqui com a nossa amiga Luciângela Amanda, que ela vai falar um pouquinho sobre a sua prática escolar com a implementação da Lei 10.639. Pois bem, Luciana, nós vamos começar com a primeira pergunta. Qual foi a demanda da instituição para a implementação da Lei 10.639 dentro da escola, dentro do currículo escolar? Foi uma necessidade política ou foi uma demanda interna da instituição? Assim, além de uma demanda política, né, porque é uma questão da lei que já vem sendo cobrado desde 2003, né, a lei já está fazendo 11 anos, ela ainda não era implementada de uma maneira efetiva dentro do âmbito escolar. E como estudante do LASEB, foi uma exigência do curso, né, eu precisava implementar a lei dentro do ambiente escolar. Então foi mais uma questão do trabalho, mas como exigência da lei e também uma coisa que já deveria estar acontecendo na escola, eu conversei com a coordenação, com o pessoal da escola para poder fazer a lei vigorar, né, do ambiente escolar. Então foi mais uma questão mesmo da exigência do curso que foi cobrado e eu pretendo que isso faça parte do dia a dia escolar. Então, como que foi a sua preparação para a implementação da mesma dentro da escola? Foi algum curso? Como que foi? Como que se deu esse processo? Na verdade, eu fiquei sabendo da vaga, né, para o curso no LASEB no início do ano e já tinha um interesse quanto ao tema, porque, como eu falei, a escola não trabalhava a questão da lei assim efetivamente, mas eu via algumas professoras fazendo esse trabalho isolado. E como é uma exigência que toda a escola trabalhe, eu, por interesse próprio, né, resolvi fazer o curso e fazer com que isso acontecesse dentro da escola. Quais são as práticas desenvolvidas e trabalhadas dentro deste novo currículo? Na verdade, na lei consta que o currículo, que essa questão da temática, né, história da África, deve ser trabalhada nos conteúdos história, artes e literatura, né? Mas eu acho que não precisa ser pautado só nessas disciplinas. Ela pode abranger todas as outras e é isso que a gente está procurando fazer dentro da escola. A partir dessas mudanças que foram estabelecidas, né, e também que foram se estabelecer no currículo escolar, quais foram já os resultados colhidos? Como a gente está trabalhando a lei tem pouco tempo, ainda a gente não teve um resultado desse trabalho. Eu diria que, assim, de maneira sistematizada, eu acredito que venha a começar a partir desse trabalho da Feira de Cultura mesmo, porque até pelo fato, sendo estudante do LASEB, é exigido que esse trabalho fixe, né, na escola de maneira efetiva. Então eu acredito que o fruto desse trabalho ainda vai ser a longo prazo, né? Ainda a gente não colheu um fruto, né, um resultado disso. Mas, Luciana, nós agradecemos muito a sua participação, viu? Que esse trabalho seu dentro da escola, ele vem render muitos frutos e que depois você possa compartilhar conosco esses frutos. Muito obrigada. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre a cultura negra dentro do ambiente escolar. Até a próxima!